O Ministério Javé Shammah traz até você mais uma pregação para abençoar sua vida. Olá, Jesus. Amém. Aqueles que não me conhecem, né, já fui devidamente apresentado, mas meu nome é Márcio, né? O pessoal me chama de Márcio Venâncio, para distinguir dos outros diversos Márcios que existem na renovação de Biporã. Eu fui convidado para vir hoje dar sequência a essa formação que nós estamos tendo aqui no Javé Shammah sobre o combate na oração, né? Já vimos falar aqui do combate no louvor, o combate no perdão e o combate... Foi isso? Na intercessão. Quando nós vemos a palavra combate, logo nos vem à mente luta, guerra, batalha, não é isso? E nós sabemos que nós que somos batizados, nós somos inseridos, nós que somos filhos de Deus, nós estamos inseridos, querendo nós ou não, em uma batalha. Querendo nós ou não, nós estamos inseridos em um combate que está sendo travado. E nós fazemos parte desse combate. Nós somos chamados pelo Senhor para combater, como diz o apóstolo Paulo, combater o bom combate. Todos nós, querendo ou não, somos chamados pelo Senhor a combater. E aqui estamos dando sequência, então, a um seminário, eu poderia dizer assim, uma formação sobre combate espiritual. Um combate, uma batalha a qual o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Efésios 6, ele vai dizer que essa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós somos chamados a combater não na carne, mas combater no Espírito. Por isso que a formação que nós estamos tendo é uma formação espiritual. Deus está nos preparando, Deus está nos formando para um combate espiritual. Quem trouxe aqui a palavra de Deus, abre comigo lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 12, no versículo 17. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos muito em combate espiritual. Falamos que nós temos que travar uma batalha, e como eu disse no Efésios 6, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. E muitas vezes nós cristãos, nós católicos, não temos muita noção de como é travado esse combate, contra quem nós estamos brigando, contra quem é a nossa luta, contra quem é a nossa guerra, contra quem nós estamos lutando, quem é o nosso verdadeiro adversário. A palavra de Deus em Apocalipse 12, quem abriu, quem achou comigo, leia lá no 17. Diz então, antes de ler, só dando um apanhado geral no que diz esse texto, diz de um grande combate que houve no céu, entre o arcanjo Miguel e um outro anjo chamado Lúcifer, demônio, que a palavra vai dizer que é Satanás, o sedutor, a primitiva serpente. Depois vocês podem ler, quem está aqui, quem está assistindo também em casa, pode ler isso aí. Satanás, o sedutor, a primitiva serpente. Notem bem essa palavra, primitiva serpente. Diz que houve uma grande batalha no céu. E diz que esse ser espiritual foi expulso do céu pelo arcanjo Miguel, do qual nós tivemos a festa de São Miguel Arcanjo no dia 29 de setembro, e diz lá no versículo 17, diz assim: este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meus amados, diante dessa palavra nós temos a verdadeira clareza de contra quem esse inimigo veio, contra quem que ele veio. Contra aqueles, a descendência da mulher, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você tem guardado o mandamento de Deus? Você tem dado o testemunho de Jesus? Você é o filho da mulher? O filho da mulher? Então eu digo para você, a guerra é contra você, a guerra é contra mim, a guerra é contra você que tem guardado o testemunho de Jesus, que tem guardado os mandamentos e dado o testemunho de Jesus. A guerra é contra você. A guerra contra desse ser espiritual contra nós. E a batalha, nós podemos ver que diz aqui, a primitiva serpente começou aonde? Lá no jardim do Éden, não foi? Quem que seduziu Adão e Eva? A serpente. Apocalipse 12 se refere a quem? A primitiva serpente. Primitivo nos leva ao que? Algo antigo.
algo muito antigo, primitivo. A antiga serpente, aquela a mesma sedutora, aquela que seduziu Adão e Eva lá no paraíso, né? Foi a mesma que veio fazer guerra aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e o que? Os seduziu, os levou a pecar, os levou à sedução. Ele não obrigou, mas ele seduziu. E a sedução é uma arma do demônio para nos fazer com que nós rompamos a nossa aliança com Deus, fazer com que nós caiamos nas suas armadilhas e assim pequemos contra Deus e rompemos a nossa aliança com Deus, nos afastando de Deus, através do que? Através da sedução. Ele primeiro nos seduz, nos alicia, como uma serpente, né? Ele vem, nos alicia, nos atrai com aquilo que a nossa carne gosta. Ou seja, portanto, nós estamos em uma batalha espiritual. Ele nos seduz. E de que forma que ele nos seduz? Através da tentação. Nós somos tentados pelo demônio. O demônio jamais pode nos obrigar a fazer qualquer coisa que seja em relação ao pecado. Nós nunca somos obrigados a fazer nada em relação ao pecado. Mas ele nos seduz, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe aonde está também as nossas fraquezas, aonde está as nossas feridas causadas pelo pecado e aonde ele consegue nos atingir. Ele vai nos apresentar o quê? Vai nos apresentar a tentação para que nós caiamos e nós rompamos a aliança com Deus e façamos assim uma aliança com Ele. Em primeiro lugar, a tentação. A guerra que nós travamos, como eu disse, não é uma guerra na carne, mas uma guerra no Espírito. E Deus não nos abandonou à mercê das nossas próprias forças nessa guerra, não é verdade? Deus não nos deixou sozinho nessa batalha. Deus não nos colocou aqui sabendo que nós iríamos travar uma guerra contra um exército de anjos celestiais, de anjos caídos, que viriam contra nós para nos arrancar da graça de Deus, que viriam nos tentar nos roubar de Deus. Deus não nos deixou sós. A palavra de Deus vai dizer lá no livro na primeira carta, segunda carta de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, vai dizer que as armas com que lutamos são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações até o alicerce. Essas são as armas que Deus está nos dando nessa formação de combate espiritual. As armas que Deus está nos colocando à nossa disposição são poderosas nele, capazes de arrasar até mesmo as fortificações e os alicerces das fortalezas que o inimigo tem contra a nossa vida. Essas armas de louvor, essas armas de intercessão, essas armas de perdão, são armas capazes de derrubar as fortalezas de Satanás e que o inimigo tem levantado contra nossas vidas, contra a vida das nossas famílias. E eu digo uma coisa, não adianta nada eu ter uma arma na mão, não adianta nada eu ter um revólver na mão, uma bela de uma arma ou um tanque de guerra na minha mão, se eu não souber como usá-lo. De nada adianta. Ou se eu ter guardado e não fazer uso disso. O inimigo vai vir contra a minha vida, vai me atacar, e eu vou ter uma bela arma que não vou usar ou eu não vou saber usar. E Deus está nos capacitando para essa guerra. A cada formação, Deus está nos capacitando a cada mais e mais e mais. Nessa formação estão fazendo várias etapas, né, como já disse, louvor, perdão, intercessão, talvez não nessa mesma ordem, mas com os mesmos temas. E hoje nós vamos falar sobre o combate na renúncia. Por que existe essa importante palavra renúncia? Meus amados, nós sabemos que quando nós fomos batizados, se você lembra disso, do seu batizado? Se você lembrar, você é um prodígio. Talvez foi batizado depois de grande, mas quem foi batizado pequeno, os seus padrinhos no batismo fizeram por você, seus pais, uma renúncia a Satanás e fizeram as promessas do batismo. Não é isso? Fizeram a renúncia e também fizeram a promessa, as promessas do batismo e uma renúncia formal a Satanás diante de um sacerdote no seu batismo. Você foi para a sua crisma. Todos aqui são crismados? Na sua crisma, você fez a sua renovação do batismo? Sim. Você fez a sua renúncia a Satanás? Sim. E ao pecado? E ao mal? Não é isso? Ou seja, por que a igreja dá tanta importância a isso? Que nós vamos lá, renunciamos
no nosso batismo. Nossos padrinhos são os pais, que são os responsáveis pela nossa formação na fé, né? E nos proteger também, intercedendo, orando por nós, nos ensinando o bom caminho, nos orientando na palavra de Deus. E novamente nós renunciamos na crisma, e depois nós fazemos novamente a cada ano. Muito católico não tem noção disso que acontece na igreja e dessa batalha espiritual que é travada também ali. Porque cada Páscoa nós fazemos a nossa renovação das promessas do batismo. E em cada Santa Páscoa nós fazemos a renúncia de Satanás. A mesma renúncia que foi feita lá no seu batismo, a mesma renúncia que foi feita na crisma, ela também é feita em toda Páscoa. Em toda Páscoa é feita a renovação do batismo, e feito também a renúncia novamente ao pecado, a renúncia novamente ao mal. Não sei por que se dá tanta importância disso. Porque a renúncia ao mal, a renúncia ao inimigo, ela tira o poder do mal sobre as nossas vidas. É como se eu estivesse dizendo a ele: olha, eu não te aceito mais, eu não quero mais você na minha vida, e eu estou rompendo essa aliança com você. Eu estou rompendo qualquer aliança que eu tenha feito com você, com o inimigo de Deus. Toda aliança que eu tenha feito com ele através do pecado, qualquer acordo através do pecado, eu rompo a partir do momento em que eu renuncio a ele. Ou seja, por isso que a igreja dá tanta importância nessa renúncia. Porque a igreja tem uma visão espiritual. Ela sabe da batalha que é travada. Ela sabe da guerra que é travada. O Catecismo da Igreja Católica eu não trouxe, não me lembro qual o capítulo, mas se eu não me engano é 414, 429, que vai dizer assim, que desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, nós estamos em uma batalha espiritual. Resumidamente é isso que diz. Desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, nós estamos travando um combate espiritual. E muitas vezes nesse combate espiritual, o que acontece? Por que eu preciso fazer uma renúncia? E uma renúncia muitas vezes formal ao inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Porque cada vez que eu peco, eu estou fazendo uma aliança com ele. Cada vez que eu peco, eu estou fazendo um pacto com ele. E muitos pactos, muitas vezes, talvez inconscientemente ou conscientemente. A partir do momento que você peca, é como se você saísse do território de Deus e você entrasse no território do inimigo. Ele passa a ter poder sobre a sua vida, passa a ter poder sobre certas áreas da sua vida, aonde você permitiu através do pecado, ou através de concessões que você foi dando a ele, que ele tomasse posse sobre a sua vida e sobre áreas da sua vida, e que somente através da renúncia isso pode ser desfeito. Somente através do poder da renúncia é que essa aliança é quebrada. Por isso que nós temos que procurar a renúncia. Quem aqui já fez alguma vez uma renúncia? Ergue a mão. Todos, quase todos, não é? Fizeram essa renúncia. E às vezes as pessoas não entendem muito bem como funciona isso. Às vezes a vida da pessoa não vai bem. Às vezes a vida da pessoa não vai do jeito que ela quer. Ela está na igreja, a pessoa participa da igreja, vai da Eucaristia. A pessoa às vezes já confessou, mas não confessou aquele pecado que ela cometeu no seu passado. A pessoa às vezes foi lá, participa da igreja, participa de grupos de oração talvez, mas ainda não rompeu por completo as alianças que foram feitas com o pecado, as alianças que foram feitas com o inimigo de Deus. E através da renúncia é que nós vamos romper com isso. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, fomos fazer uma oração em uma residência, e lá existia um rapaz, um senhor já de uns 30 e poucos anos, casado, pai de filhos. E ele, então, fomos orar por toda a família, pela situação, estavam passando por uma situação financeira muito difícil. Ele desempregado há 2 anos já, não conseguia emprego, procurava, todo dia procurava, segundo ele, né, todo dia ele saía a procurar emprego. E foi uma das primeiras experiências que eu tive com um carisma chamado Palavra de Ciência. No momento da oração, em que nós começamos a orar por ele, o Senhor nos mostrou uma palavra roubo. E foi, mas não pode, né? Perguntei a ele, falei, olha, o Senhor está me mostrando essa palavra roubo. E no seu passado, ele curvou a cabeça, ficou meio sem graça e disse, no meu passado, eu fiz um assalto. Eu falei, você se confessou? Não. Até hoje eu não confessei esse pecado ainda.
Então nós vamos fazer uma oração com você, e você vai procurar um sacerdote, você vai se confessar. Nós fizemos então uma oração de renúncia com ele. Esse rapaz estava 2 anos desempregado. E após essa oração de renúncia, isso foi feito numa quinta-feira, quando nós retornamos, vimos que aquele final de semana ele procurasse um padre para se confessar após a renúncia. Nós voltamos na terça-feira na casa, ele não estava. Onde ele está? Ele está trabalhando. Ele estava trabalhando. Para vocês verem o poder e a força que tem a renúncia. Ele, no momento de desespero, no momento sem dinheiro, sem condições financeiras, ele fez um pacto com o demônio a partir do momento que ele cedeu à tentação de subtrair aquilo que não lhe pertencia. Talvez para suprir a sua necessidade, mesmo que assim o fosse. Mas ele fez um pacto. E ele não conseguiu mais emprego depois do momento que ele ficou desempregado. Foi preciso uma confissão, foi preciso uma renúncia para romper com aquele laço. Por quê? Porque o demônio se achava no direito de ter poder sobre aquela área da vida dele, que era a área financeira, que foi onde ele tinha sido atingido. Nós vemos hoje pessoas talvez que hoje não conseguem se libertar do adultério, porque não fizeram ainda a sua renúncia, tiveram o seu passado de pecado, o seu passado de adultério, se converteram, vieram para a igreja, estão na igreja, mas sofrem fortemente a tentação na área do adultério. Sente-se fortemente tentado. Às vezes a pessoa não chega ao ponto de adulterar, mas ela sente a tentação. Ela é mais frágil nessa área, ela é mais frágil nessa parte, aonde você foi atingido pelo pecado. Essa área onde o pecado te atingiu, talvez na sua sexualidade, talvez no seu temperamento, talvez na sua vida financeira, não sei o que você tenha feito na sua vida, talvez na sua vida espiritual, buscando lugares onde Deus não estava, que já eu vou falar disso. Talvez é aí aonde o inimigo tem tentado pegar a sua vida. É uma área sensível. Eu estou aqui com uma queda que eu sofri, e está dando trabalho para sarar isso aqui, porque fica num lugar onde vira e mexe, eu bato. E eu bato e sangra novamente, abre novamente a ferida e fica aberto. Ou seja, nós criamos nas nossas vidas áreas que são sensíveis à ação do maligno, áreas que são sensíveis à ação do mal na nossa vida. Essas áreas podem ser na nossa sexualidade, essas áreas podem ser na nossa área afetiva, sentimental, na nossa área espiritual. Quantas pessoas que têm dificuldade de orar, não conseguem orar, porque muitas vezes buscaram em lugares onde Deus não estava, porque achavam que lá falava de Deus, então porque lá falava de Deus, eu podia ir lá, porque lá reza o Pai Nosso, lá reza a Ave Maria, lá tem uma imagem de um santo, mas na verdade tudo aquilo camuflado, tudo aquilo disfarçado, por trás de tudo aquilo está a ação do inimigo. Com isso eu dei a ele o poder sobre a minha vida, sobre a minha espiritualidade, sobre a minha vida com Deus. Não consigo ter uma vida profunda com Deus, não consigo ter uma vida de intimidade com Deus. Quantas pessoas, às vezes, eu lembro um tempo atrás, nós começamos a orar e o Senhor nos revelava que pessoas que ouviam músicas de rock pesado, que tinham dificuldades de ouvir a voz de Deus, tinham dificuldades de dormir, tinham problemas de insônia, porque ouviam rocks pesado, rock metal, rock consagrado ao demônio. Por isso, Satanás tinha um poder sobre a vida dele. Foi levado então essas pessoas a fazerem uma renúncia, e eu me lembro que a pessoa trouxe ainda um pacote de CD e nos entregou de rock pesado, de música na época de Nirvana, música pesadona, música que eles ouviam na época. Mas foi preciso fazer uma renúncia, romper com tudo aquilo para que o inimigo o libertasse, para que ele saísse e deixasse aquela pessoa em paz, para que ele saísse da vida daquela pessoa. É como se a pessoa dissesse: olha, a partir de hoje eu não quero mais você. A partir do momento em que eu digo para ele: olha, eu renuncio a você, eu não renuncio no meu nome, eu não renuncio pelo meu poder, eu não renuncio pela minha força, mas nós vamos renunciar pelo nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós renunciamos, porque é no nome de Jesus que a palavra vai dizer que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E quando eu renuncio, eu digo eu renuncio em nome de Jesus, ele tem que dobrar os joelhos e ele tem que se render. É o momento que eu estou dizendo: olha, eu estou tomando de volta aquilo que é meu.
Eu estou tomando de volta. Eu não quero mais nada que é teu. Eu não quero mais nada daquilo que você me deu. Eu não quero mais nada dos pactos ou das alianças que o pecado fez que eu tivesse com você. Eu estou tomando de volta a minha vida, não para ser minha, mas a partir do momento que eu renuncio, eu pego de volta aquilo que é meu e entrego ao senhorio de Jesus. Eu renuncio. Eu pego de volta aquilo que é meu e entrego novamente ao senhorio de Jesus. A renúncia passa a ser uma arma nas nossas vidas. Eu falo para você, eu não passo uma semana sequer sem fazer a renúncia. Toda semana eu faço a renúncia completa. Toda semana eu vou diante do sacrário e faço uma renúncia. Toda semana eu estou dizendo a ele, olha, você não tem mais força, você não tem mais poder na minha vida, porque se eu pequei, se eu errei, eu estou renunciando, eu estou me dobrando e me entregando novamente ao senhorio de Jesus. Renúncia todos os dias, renunciar todos os dias. Eu digo sempre isso, nós temos 3 inimigos na nossa vida, não é? Que é a nossa carne, o mundo e o demônio. Nessa renúncia que nós fazemos, nós renunciamos à nossa carne, aos prazeres da nossa carne, seja ele o prazer que for, o prazer da gula, o prazer dos vícios, o prazer do sexo, eu renuncio a tudo isso. Ali eu renuncio aos prazeres que o mundo me oferece, às riquezas que o mundo me oferece. Eu renuncio também ao demônio, às suas astúcias, às suas ciladas, às suas armadilhas, e aonde quer que ele tenha atingido a minha vida, eu vou renunciando. E ele vai perdendo força na minha vida, vai perdendo força aos seus ataques na minha vida. Nós não podemos dar brecha, não podemos ter comunhão mais com ele. Eu digo para você, o pecado é a única porta em que o demônio pode entrar na minha vida, e é o pecado que nós precisamos renunciar nas nossas vidas. Quantas pessoas vivem hoje cativas, escravas, porque buscaram no seu passado, ou buscaram conscientemente, buscaram falsas doutrinas, buscaram o espiritismo, buscaram macumba, buscaram terreiros de candomblé, buscaram terreiros de umbanda, buscaram até mesmo os benzedores, não é? Na minha época se costumava muito fazer isso, né? Levar as pessoas ao benzimento, levar a pessoa, a menina, a criança ficava doente, levava ao benzimento, levava lá numa senhorinha que rezava uma Ave Maria, fazia uma oração sobre a criança, e na verdade estava fazendo uma consagração, na verdade estava fazendo um pacto, uma aliança com o maligno naquela oração. E quantas pessoas não levaram isso, quantas pessoas não levaram as crianças, muitas vezes talvez nós mesmos fomos levados pelos nossos pais, nós mesmos fomos levados talvez pelos nossos avós, ou os nossos pais fomos levados. Eu digo para você, nós precisamos renunciar a isso. Outro dia nós fizemos uma oração para uma senhora que ela dizia, olha, eu fui no espiritismo, eu fui, mas eu não fui para fazer o mal. Eu só fui para fazer o bem. Eu fui buscar o bem, eu não fui fazer o mal lá. Eu fui somente para buscar o bem. Ou seja, eu vou lá, mas eu posso ir lá, não fazendo o mal, eu posso frequentar aquilo que Deus proíbe. Em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo do 10 ao 14, vai dizer, não vos entregueis a adivinhações, ao feiticismo, à astrologia, ao espiritismo, aos agouros, nada disso, tudo isso, não vos entregueis a isso. E quantos de nós não fizemos esse tipo de pacto e achamos que está tudo bem? E a nossa vida está indo muitas vezes de mal a pior. Não sabemos o que está acontecendo com as nossas vidas. Não sabemos por que muitas vezes as coisas não estão dando certo. Porque muitas vezes a minha vida dá um passo para frente e 2 para trás. Eu não consigo crescer muitas vezes na minha vida. Quantas pessoas eu conheço? Outro dia uma pessoa nos procurou, na verdade, né? Porque pedindo para que nós orássemos por ela, para que Deus abençoasse o relacionamento dela. E aquilo me deu um mal-estar a hora que ela disse isso. Me deu um mal-estar, eu me senti mal, como se me desse uma ânsia. Eu perguntei, vem cá, como que é esse relacionamento seu? Ah não, ele era casado. E aí? Então, e aí eu busquei outros lugares para acabar com esse matrimônio. E tudo indo de mal a pior. E ela queria que nós orássemos para que Deus agora abençoasse um matrimônio que ela, através de feitiçaria, tinha acabado. Orei, Senhor. Senhor, batiza com teu Espírito Santo. Concede a ela sabedoria. Concede a ela o discernimento e a graça da conversão, Senhor. Que ela se arrependa de tudo que ela fez. De
tudo de errado que ela fez. Falei, procure um sacerdote, se confesse. Você está vivendo em pecado. E Satanás tem poder sobre a sua vida enquanto você não romper com esse pecado. Ou seja, quantas pessoas não procuram isso? Quantas pessoas não procuram seitas secretas atrás de dinheiro para se enriquecer, para que lá eu vou ter os benefícios que a sociedade pode me oferecer, porque lá eu vou ter uma ascensão e uma prosperidade que muitas vezes nós achamos que o Evangelho, que Jesus Cristo não pode nos dar. Jesus disse, eu vim para dar a vida e a vida em abundância, meus amados. Eu digo para você, a vida em abundância que Jesus veio dar, não é essa vida de dinheiro, de carro do ano. Claro, Deus pode prosperar e prosperar grandemente a vida de uma pessoa, isso cabe a Ele, é vontade dEle. Quem não gostaria de andar de carro novo, quem não gostaria de ter uma casa nova, claro, mas se eu viver no Evangelho, eu terei uma vida abundante, e eu sei que eu terei um céu para morar um dia, um céu onde diz que os rios são de cristais, as ruas são de ouro. Essa é a terra em que eu vou morar, porque essa vida nossa dura 70, dura 80 anos, e as pessoas às vezes fazem pactos com o demônio, fazem acordos com Satanás, simplesmente para viver durante 70, 80 anos nessa vida, andando de carro novo, vivendo em uma casa nova, e depois vão para onde? Romperam com Deus, fizeram pactos. Eu digo para as pessoas sempre isso, é preciso renunciar. Mesmo que a pessoa tenha feito isso, eu digo para você, se a pessoa se arrepender, se a pessoa se confessar, se a pessoa renunciar a isso, Deus a libertará. Ela se colocará novamente em liberdade, se a pessoa renunciar verdadeiramente, com o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, ela será liberta. O demônio tem que tirar a mão da vida dela. Eu ouvi o Padre Jonas dizendo em uma pregação dele outro dia, que ele dizia assim que nesse estágio da libertação é como se nós fôssemos fazer, né? Aqui tem alguns que são contadores, advogados, né? Como nós fôssemos fazer um distrato. Vamos saber bem isso que eu estou dizendo, né? Nós tivemos com os nossos erros, os nossos pecados, a busca de falsas doutrinas, nós fizemos um contrato com o inimigo. Um contrato onde eu dei a ele poder sobre a minha vida. E com a oração de renúncia é como se eu fosse lá e dissesse, olha, eu estou fazendo aqui agora, eu quero fazer o distrato. Eu quero estou desfazendo esse contrato que eu fiz com você. Isso é um distrato, desfazer o contrato que foi feito. Ou seja, a partir da oração de renúncia, eu estou desfazendo e quebrando o contrato, rompendo o contrato que eu havia feito com ele. Quantos de nós, hoje, não conseguimos crescer espiritualmente? Porque lá no nosso passado, nós buscamos o espiritismo, nós buscamos a macumba. Quantos católicos hoje dentro da igreja católica, eu tenho visto isso. Outro dia quando eu fiz aniversário, uma pessoa veio católica, se dizia muito católica, veio me perguntar qual era o meu signo. Qual era o meu signo? Disse, meu signo se chama Jesus Cristo de Nazaré, esse é o meu signo. É Ele que rege a minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. E a pessoa acha que simplesmente, eu só ler ou eu ouvir o horóscopo de manhã não tem problema algum. A astrologia, Deuteronômio 18, de 10 a 14, Deus proíbe severamente aqueles que procuram agouro, feiticismo, astrologia e ao espiritismo. A astrologia não é algo novo inventado agora, desde o Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, ele já trouxe consigo esse tipo de prática, e Deus disse, olha, para com isso. Deus proibiu, e se Deus proibiu, porque Deus sabe o que Ele está falando, sabe o mal que isso vai causar na vida da pessoa, sabe o estrago que isso vai causar na vida de uma pessoa. E muito católico acha, não, é normal, eu abrir o jornal de manhã, já vou na página do signo, ver o que o meu horóscopo está falando para a minha vida. Ou seja, quem que está regendo a sua vida? Se Deus proíbe isso, você está buscando quem que está regendo a sua vida? Quem que está controlando e sendo o Senhor da sua vida? O horóscopo. Aquilo que Deus proibiu, por trás do horóscopo está o demônio. Por trás do horóscopo está o dedo de Satanás. Muitas vezes as pessoas não entendem o que acontece dentro do espiritismo, não é? Quando a palavra de Deus em Apocalipse 12, nós vamos ler porque o nosso tempo é curto, diz que o dragão com a sua cauda arrastou do céu uma terça parte das estrelas do céu e a arremessou sobre a terra.
Essas estrelas representam os anjos que junto com eles se rebelaram contra Deus e foram jogados sobre a terra. E hoje se manifestam muitas vezes como os Exus, como as pombagiras, como o parente de alguém que morreu, que está baixando e aparecendo, chamando ele lá no centro, porque tem uma mensagem para ele. E quantas pessoas, muitas vezes nos momentos de fraqueza, porque perderam alguém, a dor da saudade é muito grande, a tristeza é muito grande, a pessoa vem e oferece a ela isso, um serviço desse: olha, vamos lá, você vai ter um contato novamente com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa ou com o seu filho que faleceu. E muitas vezes é a mãe que acaba procurando, porque de tanta saudade, para receber uma carta psicografada, né, dos médiuns de Chico Xavier. E na verdade por trás disso está o dedo de Satanás. Por trás disso está os anjos caídos que estão se manifestando ali. Ah, mas é um espírito de luz, e a palavra de Deus vai dizer mesmo: Satanás é capaz de se transfigurar em um anjo de luz. Ele é capaz de se transfigurar em um anjo de luz. Mas ele não é um anjo de luz. Ele se transfigura para nos enganar. E muitas vezes quando nos engana, faz com que nós façamos um pacto com ele. E esse pacto precisa ser quebrado. E quebrado de que forma? Através da renúncia. Através de dizer a ele: olha, eu renuncio a você. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda a prática espírita. Eu renuncio a toda a prática de horóscopo, de sortista, de cartomante, de leitura de mão, de tudo isso que Deus proíbe na sua palavra, e fazer novamente um pacto, uma aliança. Você pegou de volta aquilo que era seu, olha, dá aquilo que é meu, eu não quero mais, fique na sua mão. Jesus, olha, você agora é o meu Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu peguei de volta aquilo que era meu, eu peguei de volta a minha vida. Uma vez nós fizemos uma oração por uma moça, nós fomos... E na oração nós percebemos que havia algo espiritual ali, né? Que não era somente passar mal, desmaiava, ela caía na igreja. E assim, no momento da oração, quando nós fazíamos a renúncia, ela chegava em certo ponto, ela não conseguia renunciar. Ela não renunciava. Ela travava, ela chorava, ela gritava, ela desmaiava, tinha vários sintomas durante várias vezes que fomos orar por ela, era isso. Ela não conseguia renunciar. Não conseguia fazer a renúncia. Por quê? Porque havia uma contaminação espiritual. Porque a família tinha sido proprietária de terreiros de macumba. A família tinha sido proprietária de terreiros espíritas. Enquanto não foi feita uma oração de libertação, ela buscou a confissão, foi feita uma oração de renúncia, esse mal cessou na vida dela. Esse mal cessou por completo na vida dela. Estou falando aqui de espiritismo, dessas coisas, né? Vamos dizer assim, um pouco mais pesadas, mas quando eu me entrego também às práticas da sexualidade, do sexo fora do casamento, da fornicação, da prostituição, são coisas que Deus também proíbe. A pessoa acha que não, acha que para que o demônio tenha um poder sobre a minha vida, eu preciso ir lá numa encruzilhada, matar 7 galinhas pretas e fazer um pacto com ele. Cada vez que eu estou pecando, eu estou dando poder a ele. Eu estou rompendo a aliança com Deus. Estou quebrando como Adão e Eva quebrou no paraíso. Mas hoje nós temos, como diz a palavra, nós temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo. E é através do sangue dele que nós somos perdoados novamente. Somos perdoados, mas precisamos renunciar. Precisamos novamente quebrar as alianças e os pactos que nós fizemos com ele. Renunciar muitas vezes ao nosso modo de viver mundano, que muitas vezes não condiz com a realidade de cristão. Quantas pessoas dentro da igreja hoje, tem dia que você vai numa igreja, você tem que entrar assim, já para não pecar, renunciando ao olhar, mortificando o seu olhar, porque estão indo na tendência do mundo, na moda do mundo, aquilo que o mundo tem oferecido de moda, uma moda sensualizada, uma moda sexualizada, para quê? Para atingir os homens, a sexualidade, a afetividade dos homens. Hoje em dia, programas de televisão que nós temos assistido hoje, que não condiz com a nossa realidade de cristão. E nós ficamos lá na frente da televisão assistindo aquilo. Ficamos na frente da televisão muitas vezes num domingo, ou talvez numa sexta-feira, ou num sábado, assistindo programas onde só mostram pornografia, ou programas onde só mostram práticas libidinosas, coisas que nos afastam da presença de Deus, que nos tiram da presença de Deus, e ligamos isso dentro de casa. Quantas pessoas católicas que assistem à televisão, assistem a novelas e muitas vezes, eu não concordo com a novela, eu não concordo com
o adultério, eu não quero que o adultério entre dentro da minha casa, eu não quero que meu marido adultere, mas está lá torcendo para que aquela sem vergonha, o marido dela pegue a outra, porque ela não presta, a outra que é a amante é que é a boa. Então que termine o casamento, ele fique com a outra. Quanta gente em novela não ficou torcendo desse jeito? E quantas vezes nas novelas as práticas espíritas, principalmente as novelas da Globo, são práticas espíritas explícitas, aparecimento de espíritos, nós ficamos trazendo isso para dentro da nossa casa. Nós precisamos renunciar a isso, precisamos romper com isso, dizer chega, basta, Jesus Cristo é o meu Senhor. Hoje nós temos muitos canais católicos, canais cristãos, Canção Nova, temos aí a Século XXI, hoje a TV Aparecida, que nós podemos assistir, ter um canal de qualidade, com programação boa, e não precisamos ficar assistindo a esse tipo de porcaria. E quantas vezes nós também nos nossos ouvidos damos vazão para isso? Nós damos, na fofoca, vem falar mal do outro, eu estou aqui, eu começo a ouvir, começo a dar ouvido para Satanás, começo a dar ouvido para o demônio, para a fofoca, vem falar mal do outro, vem criticar o outro no meu ouvido. Isso também carece e necessita de uma renúncia. Renunciar, dizer, olha, eu não aceito porque isso é um dardo inflamado do maligno. E a palavra de Deus em Efésios 6 vai dizer que nós temos que tomar o escudo da fé para nos defender do quê? Dos dardos inflamados do maligno. E que dardos são esses? São esses dardos que eu estou te apresentando, que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, vêm nos atacar, vêm nos tentar para quê? Para nos derrubar. Os dardos vêm para tentar nos ferir, para nos atingir e nos machucar. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você, que tem noção hoje de que nós estamos vivendo um verdadeiro combate espiritual. Somente através da renúncia é que o inimigo vai tirar a mão das nossas vidas. Somente através da renúncia, da confissão, da renúncia. Buscar em Deus a nossa libertação. Eu tenho aqui em mãos um livro que é chamado Oração de Poder. Todos aqui têm ou não? Todos? Aqui tem a oração que é chamada renúncia do mal e renovação das promessas do batismo. Essa é a oração que eu, no meu modo de ver, na minha opinião, é a oração de renúncia mais completa que tem. Porque aqui a pessoa renuncia a todos os males psíquicos, desequilíbrios emocionais, renuncia a objetos supersticiosos, a pornografia, renuncia a Satanás, renuncia às falsas doutrinas, ao espiritismo, ao candomblé, a todas as seitas contrárias, como diz aqui nessa própria oração, contrárias à sã doutrina da salvação. É uma oração, essa é a oração que eu faço, eu digo para vocês toda semana, eu faço essa oração. Eu digo sempre, usando aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, não é? No seu livro também chamado Se Ensina ou Não. Aqueles que mexeram com práticas espíritas, aqueles que procuraram lugares onde o Senhor não estava, mesmo que seja um simples, é só um benzimento, você precisa renunciar com mais frequência do que os outros. Porque o inimigo tem um poder maior sobre a sua vida, porque você abriu uma porta, portanto você precisa renunciar. Renunciar também pelos seus antepassados, por aqueles que passaram pela tua vida, seus avós, seus pais, né? Eu estava ouvindo ou assistindo uma das pregações dos dias de formação, que foi contado um testemunho de uma pessoa que teve uma manifestação, né? E foi liberta através do poder do louvor. E hoje eu conversava com essa pessoa e eu dizia, essa manifestação aconteceu porque o avô ou bisavô fez uma consagração da família em um centro espírita. E no momento da oração foi dada uma palavra de ciência, essa pessoa caiu, revelando esse mal. Essa pessoa caiu, mas foi liberta. Ou seja, ele não foi ele que procurou, ele não participou, mas a família, os antepassados dele fizeram essa consagração, entregando toda a família, gerações futuras, dentro de um centro. E no momento da oração com o Santíssimo e tudo mais, oração de libertação, essa pessoa caiu, e como foi já narrado e testemunhado aqui, foi liberto por uma dessas, nós chamamos dessas armas de combate, pelo louvor.
Depois ele fez a renúncia, ele se confessou, ele se crismou, participou, né, de grupos de oração durante muito tempo, para a glória, honra e glória de Jesus. Amém, meus amados? Então nós vamos fazer uma oração pedindo a Jesus então que venha tocar nas nossas vidas nessa noite. Nós vamos assumir diante dele nessa noite que nós não queremos mais o mal sobre as nossas vidas, que nós queremos romper com o inimigo, nós queremos romper com as forças das trevas nesse momento, nós queremos romper com tudo aquilo que nós fizemos no nosso passado, ou que até hoje ainda nós praticávamos. Vamos sobre o seu coração. Eu convido você a dizer, a repetir comigo essa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo sangue derramado. Pelo sangue derramado. Pelas suas 5 chagas. Pelas suas 5 chagas. Pela intercessão da Virgem Maria. Pela intercessão da Virgem Maria. A Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. A Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Eu vou perguntar e você responde. Se você quiser, eu renuncio. Você renuncia a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado e pai de toda mentira. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito de desânimo e tristeza, de melancolia e solidão, de fracasso e frustração, de desconfiança do amor de Deus e do próximo, de auto-rejeição e autocondenação. Eu renuncio. Você renuncia a todo medo de acidente, de assalto, medo de perder sua imagem e prestígio, medo de falar em público e testemunhar o teu evangelho, medo da perda de um familiar e da condenação eterna. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito de gula, droga, fumo, a todo espírito de alcoolismo, blasfêmia e sacrilégio. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito de ciúme e inveja, de preguiça e hipocrisia, de fingimento, falsidade e adulação. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito de superstição e descrença, de dúvida e confusão religiosa, de horóscopo, sortista, cartomante, controle da mente, pirâmide e meditação transcendental. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito de idolatria e falsas religiões, de Seixonoye, igreja messiânica, de esoterismo, maçonaria e Rosa Cruz. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito de magia negra e bruxaria, de espiritismo e umbanda, de macumba e saravá, de Xangô e mesa branca, de candomblé e congá, de curandeira e benzedeira. Eu renuncio. Você renuncia a todos os espíritos e espíritos guias que invocaram sobre você, a toda a herança de falsas religiões que traga dos seus antepassados. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito de Exu e Ogum, de Oxóssi e Emanjá, ao espírito do caboclo e do preto velho, ao espírito do índio Sete Flechas, Pombagira, ao espírito de Tranca-Rua e São Jorge, ao espírito de São Cosme e Damião, ao espírito de São Cipriano e a todos os outros. Eu renuncio. Você renuncia de todo o coração a todo efeito de batismo, consagração ou cruzamento, relacionando sua pessoa ao espiritismo, a magia negra ou a outra falsa religião. Eu renuncio. Você renuncia a todos os objetos supersticiosos que traga consigo ou tem em sua casa. Eu renuncio. Você renuncia a todo espírito do mundo e a todo modo de viver não cristão. Eu renuncio. Repete comigo agora, diga o seu nome. Eu, Márcio, ordeno a todo espírito mau, A todo espírito o mau, qual tenha sido libertado, o qual tenha sido que libertado, vá aos pés de Jesus, vá aos pés de Jesus, para que ele disponha dele. para que ele disponha E dele, proíbo e proíbo a todo espírito mau a todo espírito que mau me tenha deixado, que me tenha que deixado, torne a mim para me prejudicar. que torne a mim para me Obrigado, prejudicar. Jesus, Obrigado, Jesus, porque você me libertou. porque você me libertou. Jesus Cristo é o meu único dono e Senhor. Jesus Cristo é o meu único dono e Senhor. Deus é meu Pai.
Deus é meu Pai. E Maria é minha mãe. E Maria é minha mãe.